Olá e bem-vindos à edição número 133 do Posto Emissor. Estamos a 25 de janeiro de 2023, no estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está um dos convidados com um currículo mais longo e rico dentre todos os que passaram por este podcast. Canta profissionalmente há quase, nem vou dizer, mas há muitos anos. Terá provavelmente mais sucessos do que os seus maiores competidores contemporâneos todos juntos. E talvez seja mesmo o campeão de vendas de maior longevidade da música em Portugal. Ele lançou o álbum mais recente, Por Ti, há poucos meses, Por Ti. Viu a sua vida retratada no pequeno ecrã, numa minissérie estreada há poucas semanas, e tem um grande concerto marcado para o Campo Pequeno em outubro. Sem mais demoras, é nosso convidado Marco Paulo. Olá, Marco, é uma honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Posto Emissor. Boa tarde aos ouvintes lá onde estiverem a ouvir, na casa, no carro, qualquer lado. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Ou um bom dia, ou uma boa noite, consoante a hora em que as pessoas decidirem ouvir esta nossa conversa. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Aceitaram-se saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer seja o que eu for, mas isto agora é mesmo amor. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém. Vamos começar a nossa conversa com o Marco Paulo, mais ou menos pelo princípio, por um pormenor biográfico que talvez não tenha assim tão pouca importância, creio eu, na sua vida. Porque em criança, por via da profissão do seu pai, eu creio que o Marco mudou várias vezes de casa. Andei muitas vezes com os mal às costas. Estes saltos entre diferentes ambientes não fez de si uma criança um bocado desenraizada, porque os amigos estiveram sempre a prazo, não é? Estavam num sítio, depois já não eram os mesmos amigos no sítio a seguir. Não esteve sempre à procura de uma estabilidade nessa altura que não se revelava duradoura? Luís, eu saí do Alentejo muito miúdo. Eu era o tal chamado menino de toda a gente. Porque eu era uma criança muito bem disposta, já respondo à pergunta que fez. Era uma criança muito alegre, sempre com um sorriso na minha cara, uma boa gargalhada de criança, que é muito bom. Não tinha riqueza, não tinha brinquedos, não tinha férias, não tinha nada, a não ser as alentejanas que cantavam e andar descalço, ir para o campo mondar com elas e ir para a escola onde o meu irmão mais velho andava. Levantava-me muito cedo para ir para a escola e depois ia com o meu irmão. Vai-me perguntar, e porquê que ia com o seu irmão se você não andava na escola? Vamos a isso. Eu digo que eu não andava na escola porque a minha mãe também trabalhava, o meu pai também trabalhava. Eu não ficava na cama porque eu ia com o meu irmão mais velho. Porquê? Porque eu sabia que havia de faltar alguma criança. Se só faltava alguma criança, eu tinha o pequeno almoço. Sabia que um copo de leite e um pão com manteiga eu ia ter. E portanto foi uma criança que eu comecei a ver o horizonte das coisas muito jovem. Mas isso, se calhar, e isso levou-me sim. a eu ter a sorte de, se não hoje, por exemplo, podia estar a fazer qualquer coisa no Alentejo, podia ser na minha terra, podia ser numa cidade do Alentejo, podia ser numa vila do Alentejo. Por acaso nasci numa aldeia. Até quando é que está numa vila. Mourão é uma vila. Até quando é que está no Alentejo? Eu estou até aos 5 anos. E consegue ter memórias desses Tenho. Umas coisas assim meio episódicas. Como se fosse hoje. Ah, é? É. E fui eu que narrei tudo, quer para os livros que já foram feitos meus, quer para a série, que assim que transmitiu há pouco tempo. Fui eu que narrei tudo às pessoas que estiveram, eu não me lembro o nome. É a Vera Sacramento e outra senhora, que eu não me lembro o nome. A Vera foi a que mais contactou comigo. Que eu narrei tudo desde esses 4, 5, 6, 7, a partir daí, narrei tudo. Eu lembro-me, por exemplo, de pequenino, 2 aninhos, por exemplo, 3, e a minha casa era uma casa pequenina, que eu quando vou a Mourão vou logo visitar,
Hoje é de uns imigrantes, mas eu nem que seja à porta já fico feliz. Suficiente para eu chegar à porta da minha casa onde eu nasci, eu já fico feliz por saber que eu nasci ali. Mas gostava muito lá entrar dentro, para ver se tudo aquilo que eu trago na minha cabeça ainda continua na mesma. E nunca aconteceu? Nunca tive essa oportunidade. Nunca lhe abriram a porta? Nunca me abriram a porta da minha casa. E eu gostava tanto. Assim como tenho saudades dos meus professores, assim como, embora em Mourão eu não tivesse andado na escola, como lhe digo, sim, até aos 5, ia com o meu irmão, pronto, tomava o pequeno almoço e vinha novamente para casa. Mas eu estava da minha casa, eu lembro-me, por exemplo, que a minha casa onde eu nasci era uma casa térrea. Portanto, eu levantava-me da cama, punha os pés no chão e a casa era terra batida. Havia muitas casas assim nessa altura. Sim. Terra batida, daquela que se fazia com um ferro e para a terra ficar lisa. Perdão. E eu lembro-me disso tão bem. Lembro-me da rua onde eu nasci, lembro-me da casa onde eu nasci. Dos meus tios, foi sempre a família que eu mais tive em Mourão. Meus tios, lembro-me da casa ao lado da segunda casa que eu tive depois de ter nascido, onde eu morei. Antes de sair de Mourão, eu lembro-me que ao lado havia um senhor que era de uma família abastada e que eram umas pessoas maravilhosas, e eu com os meus 4 e meio, 5 anos, eu lembro-me de que eram eles que me davam, porque a minha mãe ia trabalhar, o meu pai ia trabalhar, e eram eles que me davam o almoço. E o almoço deles era tão bom. E eu estava sempre à espera que chegasse o meio-dia, 1h, para ir almoçar com eles. E eram estes senhores que eu depois, mais tarde, fui afilhado de um dos sobrinhos deles. Portanto, o meu padrinho de batismo. Foi padrinho, não é? Dos sobrinhos deles. Sim. Exatamente, sim. Que infelizmente já faleceu. Madrinha e padrinho já faleceram. Que se tornou meu padrinho. E depois juntaram uma pessoa muito amiga deles, que eu nem conhecia, que era ali de Vila Nova del Fresno, que fazia fronteira com Mourão, e a minha madrinha chamava-se Rafaela. E convidaram-me para ser minha madrinha. E eu lembro-me de tudo isso. Mas eu estou a reparar numa coisa. O Marco está a lembrar-se e com um grande sorriso na cara, sim, desse período alentejano. Mas depois teve que sair dali. Eu não tive que sair dali, eu tive que sair porque o meu pai pediu transferência para outra localidade. Naquela altura os funcionários do Estado não estavam muito tempo nos sítios. Era para não criar hábitos. E muita confiança, sim, ainda por cima com os quando eram pessoas do Estado, mas que lidavam com dinheiro, as finanças e essas coisas todas, para não fazerem muita conversa com os chamados, que é aquilo que nós somos os contribuintes. Sim, os contribuintes, exatamente. Muito bem. Sim. E então o meu pai pediu transferência, se podia, ele tinha essa possibilidade de o fazer, e pediu transferência, mas é preciso notar que eu, desde que eu tenho noção do que é, eu cantarolava sempre, mas desde que eu tenho noção do que é cantar, eu cantei sempre. Sempre. Já chego lá às sopas de cavalo cansado e já chego lá ao copo de leite e aos reboçados. E então o meu pai transferiu-se, e para onde é que nos calhou vir? Calhou-nos vir para Alcabidez. Alcabidez fica perto de Cascais. Sim. Fica perto da minha casa onde eu moro hoje. Nas imediações de Sintra, não é? Sim. Muito perto. Quis o destino, que assim, sou uma pessoa que acredita muito no destino. E foi aí que quando nasci, já nasci com o destino marcado para tudo aquilo que me tem acontecido, de bom e de mau, me acontecesse. Portanto, e foi em Alcabidez que fez a escola primária? Não. A escola primária foi feita em Alenquer, mas ainda houve aí então Alenquer antes de Alcabidez? Não, ainda houve Solico Bastos, ainda houve Arcos de Valdevez. Por isso é que eu lhe perguntava, o Marco não andava meio desorientado?
Não, porque eu era criança, sabia lá que isso fazia parte da vida das pessoas. Sim, mas os amigos de um dia já não eram os amigos do dia a seguir, não é? Não, ainda conservei muitos amigos. Por exemplo, em Sorrico de Baixo não, estive lá há pouco tempo. Em Ares de Valdevez não me lembro. Em Alenquer, que foi onde eu comecei a escola, mas já não os conheço, já não me lembro deles, mas tinha lá amigos. Depois de Alenquer, onde eu aprendi a ler e cantei pela primeira vez, eu lembro-me de vir para o Barreiro. E quando eu venho para o Barreiro miúdo, veja lá como é que eu, uma criança praticamente com os olhos fechados, vem para um mundo totalmente diferente daquilo que ele estava habituado. E eu vejo, eu e os meus irmãos, o meu pai e a minha mãe, viemos numa caminhonete de transporte de mobília. E a primeira coisa que eu perguntei ao senhor que nos transportava era se no Barreiro havia algum local onde eu pudesse cantar. Trazia essa preocupação já. Sim. Mas eu tinha aí os meus que é? 5 anos. Depois eu saí de lá com 5 anos. Do Alenquer, eu peço imensa desculpa porque eu não posso ter tudo cronometrado. Eu lembro que saí do Alenquer, tinha os meus 16 anos. Exato. Pronto, com 16 anos já era espigadote, portanto já podia fazer essa pergunta ao senhor. E ele disse-me que sim. Disse que no Barreiro que havia muitas coletividades, havia muitos locais onde não podia cantar. E assim aconteceu. Portanto, veja os ouvintes e o Luís, veja, eu venho do Alentejo, por isso é que eu acredito no destino. As coisas estão programadas assim como os meus irmãos. Nenhum deles canta e fui o único que nasci com a voz que os portugueses conhecem. Eu venho de Mourão, para perto de Lisboa vou lá para o Minho. Estou no Minho, depois venho novamente para perto de Lisboa, venho para Alenquer, ali eu começam a haver festas de verão e eu começo a partilhar, a participar nelas, e eu comecei por me mostrar um casamento. Eu comecei por me mostrar num casamento. Foi um senhor que me ouviu cantar à porta do casamento. Eu andava a jogar a bola de trapos com os meus amigos e o meu irmão mais novo e andava a cantarolar. Jogávamos a bola e eu cantarolava. E a minha voz era uma voz muito, muito forte, pequena, de criança, mas muito forte. E o senhor lá, o padrinho da noiva, já não me recordo bem se era da noiva, ouviu-me cantar e disse-me: olha, Joãozinho, porque eu sou João, sabe? E olha, não queres vir cantar aqui? Eu disse assim um bocadinho, não fiquei envergonhado, fiquei admirado. Vou cantar, eu estou a cantar aqui fora para os meus amigos e para mim, mas nunca pensei. Aí é que se abriu tudo para chegar aqui. Então anda cá, olha, nós temos ali bolos, temos ali pastéis de bacalhau e aquelas coisas todas que os casamentos fazem. E eu disse para o senhor: eu só vou se eu levar o meu irmão e os meus amigos que estão a jogar a bola comigo. Muito bem. E eu levei. A preocupação deles foi logo ir aos riçóis, às sandes, aos doces, aos bolos, aquelas coisas todas. E a minha preocupação foi saber onde é que eu ia cantar. Pronto. E os senhores arranjaram-me uma cadeira. Eu subi para a cadeira e cantei. Perguntaram-me: o que é que vais cantar? Não sei o quê. E disse: eu gosto muito de cantar a Campaneira do José Lito. Eu fui em cima da cadeira e cantei em espanhol, coisa que ninguém estava à espera, essa canção que naquela altura toda a criançada em Espanha, em Portugal, em França, na Europa toda a gente gostava de ouvir, o tal menino prodígio que era o Joselito, e depois apareceu a Marisol também. E eu cantei, quer dizer, aquelas pessoas no casamento ficaram, sei lá, se as outras que não eram se as outras pessoas que me ouviam cantar na rua a brincar
ficavam contentes. Agora, como é que foi aquilo do casamento? Eu acabo de cantar, levantam-se todos a bater palmas, a gritarem, e eu, coitadinho, olha, coitadinho entre aspas, coitadinho no aspecto não sabia o que havia de fazer, não sabia o que é que havia como é que havia de agradecer, não sabia nada. Pronto, e a partir daí as coisas se enrolaram-se de tal maneira que há as festas do orfanato em Alenquer, na Vila Baixa, e o mesmo senhor que me convidou para cantar no casamento convidou-me para ir às festas. E eu fui, de calçãozinho, a minha mãe vestiu-me de calçãozinho, um casaquinho, um lacinho, e queria que eu fosse todo bonitinho. E eu fui cantar. Mas não foi essa ocasião que depois a orquestra estava um tom acima? Não, foi na segunda vez. Foi na segunda vez. Pois. Foi na segunda vez. Percebe? Eu não ensaiava com os que eu cantava, por exemplo. A primeira vez que cantei com o Nóbrega e Sousa ao piano. E o Nóbrega e Sousa era uma figura tão importante na música em Portugal, dos festivais da canção e não só que fazia músicas para os grandes cantores portugueses da altura. Veio a estar ligado ao Sol de Inverno da Simone uns anos depois. Certo. Exatamente. E na primeira vez eu cantei tão bem, aquela coisa, deram-me como pagamento, deram-me uma ceia de arroz de cabidela. Muito bem, mas havia o hábito de ser recompensado com comida, não era? Sim, mas não era bem, olha, naquela altura lembro do que é que foi. Claro. Era arroz de cabidela, e depois eu disse ao senhor, olha, só como arroz de cabidela se os meus amigos que estão lá fora vierem comer comigo. Muito bem. E eles vieram. No segundo ano, depois de um grande sucesso que eu fiz, no segundo ano eu fui novamente convidado. Eu era a grande estrela de Alenquer e dos arredores. Eu cantava em todo lado. E depois eu não tinha ensaiado, não tinha tido tempo para ensaiar, e a música já não me lembro, e eu fui cantar uma música. E cantei a música um tom acima do que era para a minha voz. Claro, se era um tom acima, nas partes altas eu não aguentava. Claro, não chegava lá. Não chegava lá. Eu fiquei tão triste, fiquei tão magoado de não estar a cantar como tinha cantado no ano anterior, que eu assim que saí do palco, corri aquela parte toda da Vila Baixa, da Vila de Baixo, de Alenquer, corri tanto, fui para casa, deitei-me, chorei, até os meus pais chegarem a casa. Pronto, e depois eu vi que as coisas não eram assim tão fáceis como pareciam. E eu comecei logo a pensar, espera aí, não, há os dias bons e há os dias menos bons. Pois. Eu ainda era criança. Engraçado. Pronto, depois aí as coisas começaram a se desenvolver até que eu vim para o Barreiro. Do Barreiro comecei a frequentá-los, a vir a Lisboa, atravessava de barco, era meia hora, vinha aos meus ensaios, porque eu precisava de cantar com um instrumento musical. Eu sabia lá o que era um instrumento musical, eu não sabia. Mas depois arranjaram-me e eu vinha atravessar Barreiro, Lisboa, Terreiro de Passo, ali o Terreiro de Passo. Sim, o Terreiro de Passo, ali Eu não vivo em Lisboa. Na Praça do Comércio. Isso, sim. Praça do Comércio. E então atravessava a Praça do Comércio, passava ao pé da porta da Valentim de Carvalho, que mais tarde seria a minha editora discográfica. Estava tudo já planeado, não era? Estava tudo planeado, Luís. E vou para uma senhora, que era uma grande figura do teatro, que ensinava as pessoas a cantarem acompanhadas por um instrumento. Agora repare, eu cantava acompanhado ao piano, tudo bem. Passado uns anos eu venho a cantar com uma orquestra de 120 músicos do Zé Calvário. Então, é destino ou não é destino? É verdade. Agora se me perguntarem, e o que é que o Marco Paulo fez? Fiz nada. Alguma coisa fez. Era a minha voz? Sim. É a mesma coisa que hoje. Eu hoje estou à frente de um programa de televisão na SIC, devo à minha voz. É o seu instrumento. Porque se não tivesse a minha voz, eu não tinha conseguido nada, nem os sucessos discográficos, nem as coisas que já fiz. Pronto, e depois foi a partir daí. Entretanto, eu vou a um programa de televisão, tenho a sorte de encontrar uma senhora maravilhosa, que já faleceu. Tinha feito uma época grandiosa no Brasil,
A ver, eu tenho que estar sempre assim. Pois. Faz parte. No Brasil, a Cidália Meirelles, que era um duo muito famoso no Brasil, que eram portuguesas, eram 2 irmãs portuguesas, 2 ou 3, que me ouviu cantar na casa dessa senhora e depois convidou-me. Disse assim: olha, tu não gostavas de ir ao meu programa? Eu disse: eu gostava, mas tenho que pedir ao meu pai. Sem autorização do meu pai eu não posso ir. E ela pediu ao secretário para falar com o meu pai, eu dei-lhe o número de telefone, falou com o meu pai, e o meu pai disse que não era com ele, era com a minha mãe. Claro, eu a partir daí já sabia que tinha autorização. Do meu pai talvez não. E pronto, e depois a partir daí eu fui ao programa da Cidália, que era assim que se chamava, a Cidália Tocato Lá, que era Brasil e Portugal, e a Valentim de Carvalho, que sei lá, tinha as grandes figuras. Mas eu ainda não queria chegar aí. Queria chegar aí. Falou do seu pai, eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer sobre isso. Porque o Marco já falou sobre o assunto. A relação que tinha com a sua mãe não era igual à relação que tinha com o seu pai. Um pai naquela altura era uma figura, um pai, seja o seu, fosse de outra pessoa qualquer. Era sempre uma pessoa mais austera, mais castradora da liberdade dos filhos, e o Marco não... Mas não era por mal que eles faziam isso. Mas o Marco lembra-se, por exemplo, de que o seu pai não apreciava especificamente uma sensibilidade artística. Não era bem, não apreciava. Ele não queria na família artistas, fosse de que género fosse. E porquê? Porque ele via que os artistas viviam todos muito mal. Viviam todos muito mal. E ele queria que os filhos, fosse uma profissão, fosse daquilo que fosse, tivessem um futuro. Mas o Marco mais... Uma profissão normal. Sim. Para ele. Mas eu nunca vi o meu pai, embora na série pareça que ele foi um pai muito rígido. Ele não queria músicas lá em casa, não queria ninguém a cantar nem a tocar. E logo calhou-lhe a sorte de ter um filho que cantava. A sorte ou a pouca sorte dele. E de maneira que não queria, que eu andava sempre a fugir para cantar. Pronto. Mas eu não nasci para ser, eu nasci para ser livre. Eu nasci para ser um pássaro que voa e não me digam mais nada, deixem-me voar. E eu sempre fui, desde criança, isso. Aliás, na série logo ao princípio aparecem as senhoras cantadeiras e eu a conviver com elas para me darem espaço para eu voar. Mas o seu pai queria lhe cortar as asas. O meu pai queria. Tanto que um dia levei um tabefe. Tabefe é uma chapada. Estava a ouvir, eu sei. Também levei muitos tabefes, mas já foi há muitos anos. Eu estava a ouvir um disco, não era? Quando levou esse tabefe. Estava a ouvir um disco da Tonicha. Um disco novo da Tonicha. Tinha saído, estava na minha sala de jantar. Da minha não, dos meus pais. E o meu pai chegou. Eu estava com os auscultadores. E só me lembro do meu pai ver a capa do disco, ver-me ouvir o disco, e vi por trás de mim uma chapada na cara e disse que não queria lá cantorias em casa. Isso deixava-o entristecido, naturalmente. Eu era uma criança. Pois, ainda marca mais, não é? Porque a criança assume que está a fazer algo de errado. Sim, e o meu pai, embora nos pudesse facilitar tudo dentro das posses dele, das possibilidades dele, o meu pai não queria o meu mal, o meu pai queria o meu bem. E por isso é que ele queria sempre que eu fosse empregado de escritório, que eu fosse para as finanças, fizesse aquilo que ele fez. Mas quando diz isso, Marco, diga-me uma coisa. Quando diz isso, não está a querer confortar-se sobretudo a si próprio, ou seja, a conseguir viver melhor com a ideia? A desculpá-lo, no fundo, desculpar o seu pai, desculpar o meu pai, para o próprio Marco conseguir lidar melhor com a mágoa que sentiu? Não, eu não senti mágoa. Eu sentia era que não merecia. Não merecia. Mas isso não foi só. Eu era uma criança, eu queria. Por isso é que eu digo muitas vezes aos pais: a uma criança nunca se pode dizer eu quero ser sapateiro, e o outro diz eu quero ser advogado. Mas é uma opinião. Mas essa retração não aconteceu. Com muito respeito aos advogados e aos sapateiros. Claro. Mas segundo o próprio Marco já foi contando, essa retração por parte do seu pai não aconteceu só durante o período da infância, não. Ele foi sempre uma pessoa um bocadinho... Sim, nem caso ser um conceito era de poucos carinhos também, não é? Assim. E era, não era de... Como é que ele nunca assistiu a um concerto seu? Eu lembro-me de ter ido para a tropa,
Fui para a tropa e depois fui para a Guiné. Tive 18 meses na Guiné, em Bissau. Não estive no mato. Mas aí o seu pai já gostava, porque era... Não, o meu pai sabia que eu podia ir 18 ou 20 meses para a Guiné e quando regressasse as coisas já não estavam na minha cabeça. Exato. Pronto, como se limpasse. Ele não se importou. Mas também foi a única pessoa que não me deu um beijo, foi o meu pai. Isso custou-me muito. Tinha 18 anos. Isso custou-me muito. E fiquei com uma mágoa muito grande. E depois mais tarde aconteceu outra vez a mesma coisa. E o meu pai disse para eu para dar beijinhos à minha mãe, para dar beijos à minha mãe. Disse, mas o pai é meu pai. Porque é que não lhe posso dar um beijo? Dá à tua mãe. Mas ele não era má pessoa. O meu pai adorava. Toda a gente gostava do Sr. Silva. Pronto. Mas o Sr. Silva só não lhe dava beijinhos assim? Não me dava a mim, não dava aos meus irmãos, só dava à minha irmã. E a minha mãe dava-me beijinhos a mim. Eu dava beijinhos à minha mãe. Por isso é que eu sempre fui muito mimado. Menos pelo seu pai. Menos pelo meu pai. Agora, se eu já desculpei isso tudo ao meu pai. Meu pai não está vivo. Minha mãe também não. Minha irmã também não. E só tenho é que... Pronto, foi uma passagem da vida. Não tenho que os condenar por nada. Ainda tem pessoas que lhe chamam João? Ou já partiram todas? Não. Já não sobra ninguém, não é? Não. Porque eram pessoas mais velhas do que o Marco, sim. Sempre a única pessoa até ao dia da morte foi a minha mãe que me chamou. A minha mãe, eu fechei os olhos à minha mãe e a minha mãe deu-me a mão, eu dei-lhe a mão e a minha mãe só disse João. E pronto, e largou uma mão, morreu. Entre meados dos anos 60, e agora vamos voltar à música, e o início dos 70, o Marco Paulo trilha um percurso ascendente, mas ainda longe do sucesso que viria depois. É o rei da rádio, o rei do festival, representa Portugal lá fora, numas Olimpíadas. Não, nas Olimpíadas da Grécia. Exato. Em Atenas. Depois fui mais tarde. Mas tem o serviço militar ali pelo meio, não é? Que escangalha ali um bocadinho as coisas. Escangalhou não muito. Eu é que pensava, tinha na minha cabeça que aqueles 18 meses ou 20 que eu pudesse estar em Bissau, quando eu regressasse as pessoas já não se lembrassem de mim. Mas como eu tinha uma editora que era única em Portugal e na Europa, de grande prestígio, eu estava a ter a Amália no seu catálogo, do Ouro Negro, outros artistas estrangeiros, para isso já dá uma certa credibilidade e um certo receio de entrar numa companhia discográfica daquela envergadura que depois sentia-me perdido. Então era um miúdo que não estudou. Eu fiz a 4ª classe e cheguei, depois quando cheguei para o Barreiro, meu pai pôs-me entre uma coisa e outra. Ou eu trabalhava, que era aquilo porque ele achava que eu não trabalhava. Cantar não era trabalho. Às vezes ia para o brincadeira, então o pai experimenta cantar 1h30, 2 horas num palco para ver o trabalho que isso dá, não é? Mas eu não me ria como o Luís está a rir. Não, que ele abria-me os olhos, eu não sabia de que me havia de meter. E depois, isso foi a pergunta, como é que foi? Portanto, aliás, a pergunta eu ainda não tinha concluído. Estava aqui a fazer um pequeno percurso entre os 60 e os 70, depois vem em que é o rei do festival, é o rei não sei o quê, vai às Olimpíadas de Atenas. Depois mais tarde fui a OT, a Miami, e foi lá que eu descobri uma grande canção. Qual foi a canção que descobriu na OT? Maravilhoso Coração. Pois foi. Eu descobri lá o Maravilhoso que Coração. Vinha italiano, não era? Não, espanhol. É verdade. Não. Mas ainda antes do Maravilhoso Coração, o que eu quero dizer é que ao longo dos 60 e 70 teve ali um percurso ascendente, depois houve ali a tropa que, como vimos, o Marco até achava que ia estragar um bocadinho as coisas, mas não estragou. Podia voltar ao continente. O disco de ouro, o primeiro disco de ouro chega em 78 com o Ninguém Ninguém. Apesar dessas conquistas, que foi sempre um percurso ascendente, sentiu que a aclamação nacional estava a demorar um bocadinho a chegar, ou seja, que estava a ir devagarinho. As pessoas também não me conheciam muito. E depois eu tive uns anos sem ir à televisão. E eu perguntei à minha editora para perguntar à direção de programas da RTP, que era o único canal que existia, porque é que eu não ia à televisão. Estamos a falar do período a seguir ao 25 de Abril, não é? Possivelmente. Não, antes. Ainda antes. Antes. Sim. Porque a seguir ao 25 de Abril entraram as privadas. Não foi logo a seguir. Não, foi uns anos depois. Sim. Não, 25 de Abril, uns anos depois, 10 ou... Mas quando fala em privadas das televisões?
Sim, os canais de televisão. 18 anos depois. 18 anos depois, sim. É que eu voltei à televisão. E à RTP, como colaborador, que eu tive 2 anos a colaborar com a RTP. Durante 2 anos, foram os anos em que eu apresentei o Alô Marco Paulo. Eu tenho 2 amores, não é? Eu tenho 2 amores com o Marco Paulo e Música no Coração com o Marco Paulo. Mas estamos a andar muito depressa, ainda não chegamos aos anos 90. estamos no Ninguém Ninguém em 78. Aquilo que eu lhe perguntava era que para alguém que tinha começado a cantar já 15 anos antes, sim, o primeiro disco de ouro chega 15 anos depois, de alguma maneira, sim, sentiu que estava a demorar a chegar lá? Eu nessa altura não via as coisas assim. Uhum. Porque estava a acontecer no momento. Estava a acontecer e eu era muito jovem e com certeza que as coisas mais tarde ou mais cedo eram capazes de acontecer. Uhum. Eu não pedi para gravar com 120 músicos, eu sonhava acordado, eu sempre sonhei acordado, nunca sonhei a dormir. Uhum. Porque cada vez que eu sonho qualquer coisa a dormir, essa coisa não me acontece. Portanto, ainda bem que eu vivi a minha vida até agora a sonhar acordado. E eu ia em Alenquer, eu tinha espaços para isso tudo, para me isolar e pensar, miúdo, dizer o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. E pouco e pouco as coisas foram acontecendo. Eu gostava muito de conhecer a Maria de Fátima Bravo, naquela altura. Eu era um fã da Amália e da Maria de Fátima Bravo. E um dia cantei com ela. E aquilo que hoje me faz a mim, fiz eu à Maria de Fátima Bravo. Que é cantar com um ídolo, não é? Cantar com alguém que se idolatra de alguma maneira. Não, eu não cantei com a Maria de Fátima Bravo. Fui ao camarim da Maria de Fátima Bravo e pedi-lhe um autógrafo. E ela depois, para o pequeno, grande cantor João, nessa altura era João. Era só João ainda. As maiores felicidades, muito sucesso e um beijinho, Maria de Fátima Bravo. Parece que tem pena que não tenha sido logo já Marco Paulo, não era? Eu até gostava que fosse. Pois, também eu, mas pronto, naquela altura ainda não era Marco Paulo. Então ainda foi na altura da Campanera, quando eu cantei. Sim, ainda nem 18 anos tinha. Ainda era adolescente na altura? Era. Mas, olha, chegamos agora ao 25 de Abril, quando o panorama musical muda e o nacional cancionetismo começa a ser olhado com uma certa desconfiança. Não temeu nessa altura que todo o esforço tivesse sido em vão? Que o país lhe tinha trocado as voltas? Eu tive mais receio quando fui para a Guiné. Na tropa, sim. Na tropa. Agora o 25 de Abril não... Porque na altura, eu creio que já contou esta história, que estava no Canadá numa digressão, não é? Não. Não? Não. Pois, espera. Antes do 25 de Abril, eu tinha ido à África. Eu tinha de fazer uma digressão grande por todas as cidades de Angola e de Moçambique. E quando eu regressei, era para voltar novamente no ano a seguir. Em 74. Sim. Fui em 73, em 74. Deu-se o 25 de Abril, não fui para o Canadá. Fui para o Canadá, para Toronto, quando deu 25 de Abril. E depois quando volta a ver tudo de pernas para o ar. Não, vês tudo ao contrário. Na parecia que não era o sítio que eu conhecia. Quando eu chego ao aeroporto, eu vejo, mas isto não é o aeroporto de Lisboa. Pronto, foi aquela coisa. Claro que não andava a dizer às pessoas, não era no meio do aeroporto, isto não é o aeroporto de Lisboa. Não, na minha cabeça. Mas eu estou no sítio que não é o sítio que eu conheço. Pronto, voltei. Claro que depois, durante uns tempos, não vou dizer que tocasse todos os dias na rádio. Por exemplo, tive 2 músicas minhas foram proibidas na Renascença, não sei porquê. Isso já foi mais à frente. Está tudo controlado. Está tudo controlado. Pronto, e eu cheguei, mas eu nunca perdi como na minha doença, eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança, nunca perdi dizer, eu não vou conseguir. Eu já naquela altura, não, eu vou conseguir. Quando ganhei o primeiro disco de ouro, foi uma alegria para mim. Era aí que eu queria chegar. 4 anos depois do 25 de Abril, tem o Ninguém Ninguém. Sim, e a Canção Proibida. E a Canção Proibida do outro lado, exatamente. Foi essa canção, diga. Sim, a Canção Proibida que no fundo acaba por ser a sua canção de intervenção, não é? De alguma maneira. E é o Marco a querer participar também de alguma maneira. Não, porque eu não estava inserido na política, como é que eu podia participar num programa com o qual não estava inserido? Não, participa no sentido em que, da mesma forma que outros cantores fizeram canções alusivas ao estado de coisas... Mas já eram cantores
que estavam mais ou menos ligados, discretamente a algum partido. Claro, no caso do Marco essa ligação não existia. Não existia. Sim. No entanto, canta a canção. Tem a canção proibida. Eu cantei a canção proibida. E essa canção, e as Tárias e Manias estiveram proibidas. Antes de. Depois voltaram. Foi então a partir daí uns meses, ou o que é que foi, uns meses, que as rádios começaram a cantar a canção proibida como se fosse uma música de intervenção. A canção foi proibida antes de ser de alguém. Exatamente. Na gaveta foi escondida para não pertencer a ninguém. É verdade. E a seguir vem uma sequência de singles imparáveis com vendas astronómicas. Eu Tenho Dois Amores, de que o Marco já disse mais do que uma vez que até já está um bocadinho farto, não é? Pelo menos não digo da canção, mas de ser sempre associado ao Eu Tenho Dois Amores. Nessa altura essa canção estava em todo o lado, não é? Não, porque as pessoas gostavam muito da música. Sim. E depois levavam aquilo para a poligamia. Pois, e depois quando eu despertei mais para as coisas, não é? Porque nessa altura eu estava a cantar uma música que não tinha sido feita para eu gravar, mas eu não era assim uma música que eu gostasse. Por exemplo, não é um Só Por Ti, que gravei agora. Não, era uma música muito simples, por isso é que ela fez sucesso. Pela simplicidade da música, é o que está a acontecer com uma que eu gravei agora no último trabalho, que é uma música do José Cid, que é a Canção da Minha Vida, em que ele retrata em 3 minutos o que tem sido a minha vida. E essa simplicidade é reconhecida. E a melodia é de tal maneira, nós chamamos orelhuda. Sim. É quando as pessoas ouvem 1, 2 vezes e já conhecem, já ficam com a música no ouvido. Vai acontecer de certeza absoluta com esta música do Zé Cid. Mas dizia eu então, as vendas astronómicas do Eu Tenho Dois Amores, o Mais e Mais Amor, da Anitta, da Morena Morenita, está no ouvido de todos os portugueses. Tornou-se provavelmente nessa altura a maior estrela da canção portuguesa, mas também é nessa altura que uma certa ala da sociedade começa a menosprezá-lo, como se estivesse a fazer uma música que não era digna de um certo bom gosto. Eu não faço músicas. Pronto, como se estivesse a cantar umas músicas que não eram dignas de um certo bom gosto. E agora? De repente, parece que o seu êxito acabou por separar as águas. De um lado tinha os grandes fãs, mas do outro lado tinha os críticos, que eventualmente só apareceram também porque o Marco teve sucesso. Quem é que se incomodava realmente consigo? Quem eram as pessoas que se incomodavam realmente consigo? De onde é que vinham essas críticas? Mas a minha vida foi sempre feita assim. Hoje continua a ser o mesmo. Hoje é um bocadinho mais unânime, não é? Sim, mas repara, qualquer coisa que eu faça que possa despertar a atenção do grande público é a mesma coisa. Vá às redes sociais e vê. Em que eu próprio digo assim, meu Deus do céu, como é que eu passo de cavalo a burro? Sim, mas as redes sociais é uma selva à parte. Eu tenho a teoria de que um vídeo... Mas eu não digo que eu veja, ou que eu vá ler. Eu não vou ler essas coisas. Para mim é lixo. Mas contam-me. E eu disse, por amor de Deus, não me contem, que eu quero ser feliz. É melhor. Eu quero ser feliz. E estar-me a ouvir essas coisas, eu nunca pensei que as pessoas, quando eu comecei o aula ao Marco Paulo, o programa de televisão, agora caiu-me o Carmo e a Trindade em cima. Mas porquê? Com uma guerra aqui tão perto, estão-se a preocupar comigo? Quê? Porque eu apresento um programa. Eu há não sei quantos anos atrás apresentei 2 na RTP e ninguém ficou mal impressionado. Mas repara, isso é um Marco agora com uma certa bagagem, com uma certa carapaça que já conseguiu construir. Sim. E uma capacidade de lidar com essas coisas. Há 40 anos, se calhar, havia coisas que o incomodavam. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação que o Marco, eu acho que na altura ficou sentido com a pessoa em causa, foi no 1, 2, 3. Sim, essa ficou na memória de muita gente. E o Marco responde com uma bufetada de luva branca, que é, enquanto eu vou agora contar sumariamente a história para que as pessoas saibam do que é que estamos a falar. Eles sabem, ainda se lembram de certeza absoluta. O Marco foi convidado para ir lá cantar e de repente depois quando vai falar com o Carlos Cruz, com o apresentador do programa, ele diz-lhe na cara, com pouca elegância, não gosto de si, não gosto de ouvir cantar. Exatamente. Eu respondi, mas eu sou seu fã e gosto de si. Exatamente. É uma ótima resposta, no entanto... Agora, se me quiser que eu vá embora, vou-me embora. E ele respondeu-me, mas eu sei que o Marco Paulo tem muita gente em Portugal que gosta de si. Pronto. Mas não foi para casa a pensar no assunto? Fui, bocadinho. Pois. Não pensei muito. Mas não se faz. Para isso não se faz. Eu posso não gostar de si e não vou lá. Ou então não convido. Exato. Eu não convido ninguém para a minha casa
para ser enxovalhado. Naquela altura. E depois o que é que foi também? Mas eu agora não estou aqui a lavar a roupa suja, não quero nada disso, que eu tenho muito respeito pelas pessoas. E já lá vai, e não tem nada que estar a lembrar-me de coisas que não me interessam absolutamente nada. Eu achei graça, isto até tem piada, porque eu tinha os cabelos aos caracóis. Todo Portugal sabe isso. E eram caracóis que nunca entrei numa cabeleireira ou num cabeleireiro para fazer caracóis. Nunca! E tudo aquilo que eu tiver a dizer aqui é pela alma da minha mãe, e do meu pai, e da minha irmã. Nunca tinha entrado. Era o meu próprio cabelo que era assim. E ele disse para o Mário Martins, para o meu produtor nessa altura: mas ele só vem se puser o cabelo liso. O Mário Martins levou-me ao Vitor Hugo, e o Vitor Hugo esticou-me o cabelo, tirou-me os caracóis, e eu fui ao programa. Falamos... Não. Uma coisa eu fiz. Foi os caracóis, não é? Lá, esticaram-me o cabelo. Se fosse agora, eu não fazia. E por isso que há pouco estava a falar. Hoje tem uma certa carapaça e uma forma mais forte de lidar com as coisas. Eu não tenho carapaça nenhuma. Eu sou assim mesmo. Eu quando fui para não vamos esquecer dos caracóis, do que o Mário Martins depois me disse. Eu quando fui para a SIC, foi uma coisa que eu disse ao Daniel de Oliveira: não me ponham a apresentar um programa que não seja eu. Eu sou assim, divertido, bem disposto, sempre a rir, sempre a dar uma boa gargalhada, sempre a divertir-me. Não quero criar num programa de 3, eu comecei com 5 horas, depois veio para 4, depois veio para, atualmente são 3. E eu quis ser tal e qual como eu era. Porque isso não tinha acontecido nos programas anteriores. Nos programas anteriores da RTP, eu tinha tudo em teleponto. Portanto, eu tinha que dizer tudo aquilo. E parecia mais artificial. Um bocadinho mais artificial, mais boneco. Era um tipo de um boneco que estava a dizer aquilo que os outros queriam que eu dissesse. Se eu digo qualquer coisa que não está certa, é natural, eu não tenho estudos. Não andei numa universidade, fiz segundo ano de comercial no Barreiro, que era para ir para um escritório que o meu pai queria, não é? Mas agora quem quer o Marco Paulo já não quer mudar o Marco Paulo, quer o Marco Paulo tal como ele é. Certo. Pois. Pronto, e o Daniel disse: sim senhora. E o que é que o Marco Paulo gostava de voltar gostava de ter um programa de que género? Olha, eu adorava de partilhar a minha casa com os portugueses e com os meus fãs. Coisa mais natural da vida. Não é partilhar, ter isto, ter aquilo, ter aquele outro. Eu já canto há muitos anos. Eu já paguei muitos impostos. Felizmente também fui pago. Portanto, eu faço do meu dinheiro aquilo que eu quero. Toda a gente sabe onde é que eu ganho o meu dinheiro. E, portanto, eu não tenho nada que esconder aquilo que foi partilhado com as pessoas. Eu comprar num disco, eu comprar num bilhete para o meu concerto. Pronto. Foi partilhado assim. E eu disse ao Daniel, eu gostava muito de partilhar com os meus fãs e com os portugueses a realidade da minha casa, onde eu vivo, onde eu recebo as pessoas, onde eu tenho os meus animais, onde o meu afilhado cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, e hoje é um homem com 30 anos. Que é um contexto, todo esse contexto que me Isto não acontecia em Portugal, Rui. Exatamente. Luís, desculpe. Não faz mal. Não acontecia isto em Portugal, Rui. Porque agora tem um contexto de maior transparência do que aquele que pôde ter há 20 anos atrás, quando tinha. Quando fosse o que fosse. Foi assim que eu expliquei. E o Daniel disse: sim, ok. O Marco Paulo disponibiliza a sua casa, e já fizemos da minha casa uma coisa que eu nunca. Eu gostava que fosse. E aconteceu. Por exemplo, eu fiz da minha casa um estúdio de televisão. Eu faço do meu jardim todas as semanas um estúdio de televisão. Mas porquê também? Porque eu sei que o público gosta dessa intimidade entre quem está a fazer o programa, que conhecem bem, e as pessoas que estão em casa. Brinco com os meus cães, perdão, com as galinhas, se for preciso. Eu aproveito usufruir das coisas que a vida ainda me proporciona.
Porque a minha luta não tem sido só a luta para poder ser Marco Paulo. A minha luta tem sido a luta de quem sofre, de quem sofreu e ainda hoje está a sofrer. As pessoas não reconhecem às vezes isso. As pessoas são ingratas ao ponto de pensarem que eu estou a inventar doenças. Não é? Mas é confrontado com esse tipo de dúvidas? Sim, mas pronto. Adiante, não é? Traz bem gente. Vamos voltar outra vez atrás, com o Marco Paulo tem muita pressa de chegar lá à frente. Eu falo e... Vamos voltar ainda aos anos 80. Sabe, eu não estou a fazer uma entrevista. É uma conversa. Estou a conversar mas com o Luís. Eu estou a apreciar. Você faz o seu trabalho como a entrevistar-me. Sim. Mas eu não estou. Eu estou a falar consigo como se estivesse em minha casa. Acho muito bem. Está a fazer tudo bem. Pode continuar. Porque eu cumpro-me a mim voltar atrás porque tenho curiosidade em saber de coisas um bocadinho lá mais para trás e depois vamos avançar um bocadinho e regressar ao presente. Pois sou um brincalhão. Luís. Sim, estou a ver que sou sim. De brincalhão. Não, agora por acaso foi um bocadinho que estava aqui. Sou de brincalhão, não faço as coisas com pode cair, pode-se partir. Sou uma pessoa que brinco com as coisas, divirto-me com as coisas. E por isso é que às vezes as pessoas, quando me encontram, dizem: Marco Paulo, não deixe de sorrir, sorria sempre para nós, que sabe que é contagiante o seu sorriso. Porque eu converso com as pessoas, eu vou para ali, para lá, seja no café, onde vou tomar um café, seja em qualquer lado. Eu viajo muito pelo país, as minhas férias são passadas no país. Não vou para fora, porque o meu país é lindo demais para eu deixá-lo e ir de férias. Eu, para já, tive anos que não tive férias. Só a partir de 90 e qualquer coisa, não foi? Não sei, só férias. Sim. Não me lembro de ter férias. Não se lembra de ter ido passar, 3 semanas ou um mês a qualquer lado, sem ser em trabalho? Fui sempre em trabalho. Sempre em trabalho. Sempre. De verão e de inverno, sempre em trabalho. Se eu conheço Portugal inteiro, mais do que uma vez... milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros feitos, foi sempre em trabalho. Ultimamente, depois de eu estar doente, a primeira vez, é que eu comecei a achar que de vez em quando devia dar uma voltinha. Tinha esse direito. Começou a ver a vida de outra maneira? Completamente de outra maneira. Gosto de ter com os meus amigos, gosto de ter com as minhas amigas, gosto de confraternizar com as pessoas... Gosto de estar em sítios e ver as pessoas felizes. A felicidade não está só no dinheiro. A felicidade está no nosso bem-estar. Estarmos bem. Sim. Não precisamos de luxo, não precisamos de riqueza. Precisamos estar bem. Agora repara uma coisa. Eu para ir trabalhar, eu tenho uma equipa de trabalho. Eu para ir trabalhar tenho o meu cachê para cobrar. Não é? As pessoas também vão lá e pagam. Claro. Eu tenho que receber também. Mas não é isso dá mais felicidade a mim, estar num palco e que as pessoas, eu diga, façam barulho, e aquelas 8, 10, 5 mil pessoas digam comigo, façam barulho. Eu fico o homem mais feliz do mundo. Gosto, sinto-me bem. E depois é pago. Isto é o meu relógio, está a fazer barulho. E depois é pago, o que também é bom. Claro, mas aquilo que eu pago não é assim. O primeiro para quem vai ser o pagamento, depois de me pagarem a mim, é as finanças. E depois são os meus funcionários, músicos, técnicos, luz, som, todas essas pessoas trabalham e, portanto, são remuneradas pelo seu trabalho. Dizia eu há pouco que ia voltar aos anos 80 e era para perguntar uma coisa. Nessa altura em que o Marco era, de repente, com aqueles êxitos todos, se transforma numa figura maior da música portuguesa, como é que do Luís, alto... posso só fazer uma coisa? Claro que sim. Eu tornei-me, em 2 palavras que eu não gosto de dizer, 2 ou 3, estrela, muito famoso, sim. Qualquer lado que eu ia era reconhecido. Estrela, a vedeta às vezes não quer dizer aquilo que as pessoas dizem. Às vezes há pessoas que dizem, é uma vedeta, que é uma pessoa vaidosa. Sim. Não é nada disso. Vedetas são as próprias pessoas que fazem das figuras públicas grandes vedetas, não é? A Amália era uma vedeta. Claro. E qualquer lado que ela entrava, sim. marcava logo a sua grande presença. Eu nunca gostei dessas palavras. Nunca. Marco Paulo é uma estrela. Como é que vem aqui? Como é que está aqui? Mas o Marco Paulo também come. Como? Uma vez um miúdo, eu estava a entrar no palco e o miúdo disse para mim, olha, o Marco Paulo também. Eu pedi uma garrafa de água e disse, olha, o Marco Paulo também bebe água. Isto aconteceu-me. Agora, eu não tenho culpa. Claro. Faço a minha vida normal. Agora,
estrelas estão no céu, vedeta, não sou vedeta. Olha, vou-lhe dizer uma coisa, a Madonna também faz cocó. Eu pensava que a Rainha de Inglaterra não fazia. Pensava? Eu pensava, quando era miúdo, eu pensava que a Rainha de Inglaterra não ia à casa de banho. Portanto, e as pessoas podem pensar também a meu respeito aquilo que quiserem. Nesses anos 80, olhava à volta e via do alto... Já vi que o Luís é fã da Madonna. Do alto do seu trono, nem tem todo o direito de nem ser. grande fã, nem depreciador. Acho que tem ótimas canções. Mais nos anos 80, aqui entre nós que ninguém nos ouve. Mais as Acha antigas, que ninguém nos está a ouvir. Ninguém nos está a ouvir. Mais as antigas do que as novas, mas pronto. Vamos ver se consigo fazer esta pergunta. Olhava em volta e via outras figuras a emergir. O António Variações, que infelizmente teve uma vida breve. O Carlos Paião, olha lá está, outro que também, coitado, teve uma vida... Estilos completamente diferentes do meu. É verdade, sim, mas o próprio José Cid, que já vinha de trás, também a certa altura tem também uma tendência mais popular, mais até às vezes ligada mais até ao folclore. Estava atento à concorrência, apesar das diferenças. Eu era amigo de todos eles. Olhava à volta para pensar quem é que me quer passar a pé. Não, olha, talvez agora hajam mais a fazer isso. À espera que eu morra, que é para ocupar o meu lugar. É mais fácil hoje agora do que naquela altura. As pessoas antigamente eram muito amigas uns dos outros. Eu lembro de ter partilhado 2 ou 3 concertos com o António Variações, com o Carlos Paião, com a Amália. Ainda me lembro quando eu apresentei a minha mãe à Amália. Minha mãe era amaliana, adorava a Amália. E o Marco também. E eu também. Sempre. E um dia fui cantar com a Amália a Torres Vedras, acho que sim, a Torres Vedras, e fui abrir a primeira parte, a Dona Amália a segunda, show, concerto, o espetáculo, e eu disse, mãe, vou-lhe apresentar a Amália. Como? Naquela altura, disse, venha comigo a um espetáculo e eu vou-lhe apresentar a Amália. Eu só bastei dizer no camarim, Amália, vou-lhe apresentar a minha mãe, que a minha mãe adora. E ela disse, então, traz-me cá. Eu vi a minha mãe ficou muito feliz, a Amália ficou toda contente. Repara as coisas que o seu pai perdia por não se querer intrometer nessa vida, não é? O pai não. Nem a Amália podia ter conhecido a Amália, se calhar não tinha interesse nisso, não sei, mas o meu pai gostava da Amália também, mas não. Minha mãe era mais amaliana. Minha mãe era mais Rainha de Inglaterra. Era. Minha mãe gostava muito de Rainha de Inglaterra. Rainha que morreu agora. Sim. Isabel. Sim. Uma longevidade grande. Já bem longe dos tempos da censura, lá teve as canções proibidas na Rádio Renascença. E, se não me engano, essas canções estavam proibidas por apelarem, digamos assim, ao amor carnal. As letras, quando vamos vê-las... Certo. Aquilo que eu lhe pergunto é, como cristão que é, acha que a Igreja eu sou devoto. Já deixou de se preocupar tanto com o que se passa no quarto das pessoas? Isso eu não sei, é perguntar à Renascença e não a mim. Porque eu creio que pelo menos cantor, eu não canto na Renascença. Eu creio que pelo menos a Renascença já não proíbe essas canções, não é? Hoje em dia, mas eu também acho que não canto lá, não sei. Eu não canto na Antena 1, eu não canto na Renascença. Mas havia um pudor, pronto, agora vamos falando um bocadinho mais a sério, havia um pudor maior há 30 anos e uma lady na cama e não sei, de repente... Essa foi proibida também. Essa foi proibida. Os Dois Amores também. O Dois Amores, em citação ao... E nas rádios foi proibida a canção proibida. A canção proibida. Mas em relação a este lado isto no fundo eram letras que lhe chegavam feitas, sim. Não é? Eu nunca fiz músicas, nunca fiz letras. Sim, mas olhava para elas e percebia se as queria cantar ou não. Certo. Não Eu olhava para uma música, e ainda hoje, eu olho para uma música e vejo, é a minha cara, é a minha voz. Quero gravá-la. O Miguel Gameiro apresentou-me uma música em minha casa. E eu tinha lá 3 ou 4 pessoas. 3. E o Miguel Gameiro apresentou-me, Marco, tenho aqui uma música para ti. É a tua voz. Ele apresentou-me e eu notei que a música cantada ainda por ele arrepiou as pessoas ficaram arrepiadas. Por ti. Sim. E o Marco pensou, deixa cá ver que agora vou ser eu. De quê? A cantá-la? A cantá-la.
Não, a música era para mim. Sim, mas ele cantou. Ele fez aquela música para mim. É verdade, mas ele cantou, as pessoas arrepiaram-se. Não, porque eu tinha que ouvir a música, tinha que ouvir a letra, eu tenho piano em casa, portanto, ele pegou no piano, tocou no piano, cantou, e eu disse, esta música é para mim. E pensou, vou fazê-la melhor ainda. Não, por acaso isso eu não pensei, porque eu gosto muito das músicas cantadas por Miguel Gama, para já sou muito amigo dele. Tem uma voz mais rouca do que a sua, é um timbre diferente. É um timbre diferente, sim. É um timbre diferente. E somos muito amigos. Acho que logo no princípio, quando começou o Alô Marco Paulo, eu convidei-o logo para ir ao programa e ele não disse que não, foi. Até, veja, pá, cheguei a uma situação em que o Hermano José, que não vai a programas nenhuns de televisão, nenhum, só faz o programa dele, eu tive o Hermano José no meu programa. Uhum. Já lhe perdoou pelo Serafim Saudade? Aquilo nunca foi para mim. Era uma mistura, não era? Não. Aquilo era para um cantor, um colega chamado Dino Meira. Uhum. A quem ele fez essa música, porque ele uma vez encontrou-me na RTP e disse, Marco, toda a gente vai pensar que isto é para ti, mas não é. É para o Dino Meira. Uhum. Não sei porquê, não. Você tem tudo na cabeça de Serafim, já nem me lembrava disso. E ele foi, quando a produção o convidou, ele disse, eu vou ao programa do Marco Paulo. E fez-me um programa muito divertido, foi um programa muito alegre, muito bem disposto. Teve lá alguma ou duas saídas que as pessoas já estão habituadas, não é? Só ele é que as pode dizer, eu não. Pois. Eu nem uma anedota posso contar. Cai-me o Carmo e a Trindade. Pois. Mas esse sentido de humor, lá está. Os humoristas podem sempre ir um bocadinho mais além, não é? Pois, mas eu não. Mas o Marco não é humorista, não é? Pois, por isso é que disse. O Marco canta cantor, coisas. Não posso. O Marco canta coisas sérias como o amor, não é? Sim, eu fui sempre um cantor do amor. Uhum. Fui sempre um cantor e de todas as gerações, todas as idades. E nunca quis fugir daí. Por exemplo, eu ouvi uma música que me mandaram do Brasil. Normalmente no meu repertório discográfico eu tenho sempre músicas calmas, músicas... Pronto, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar à capela. Gosto de cantar ou só com piano, ou não quero ter grande orquestra, quero cantar só com piano. Ou então sem nada, cantar. E eu faço isso muitas vezes, até faço no Alô Marco Paulo. E mandam umas músicas para mim. Acho que era esta a pergunta que me fez, já não estou a lembrar. Não, o Marco é que depois ocorreu-lhe falar da... sim, eu perguntava-lhe de facto se há uma avaliação da sua parte em relação às letras e às canções que lhe chegam. Não, eu ouço-as e vejo logo quando elas têm a ver comigo e com o público. Uhum. Eu não preciso perguntar aos meus fãs e às pessoas que compram os meus discos e que me ouvem cantar. Já são 5 milhões, já ultrapassou o meio. Uhum. 5 milhões e meio. Já ultrapassou esse número. 5 milhões e meio é metade de um país, como Portugal. Sim. A minha voz está em casa de 5 milhões e meio de pessoas. Uhum. Já ultrapassou. E as músicas chegam para mim, ou eu as ouço, ou me mandam. E quando é assim, quando eu as ouço, vou gravar esta música. Aconselho com a minha editora. A minha editora diz que sim, diz que não. Ficamos impressões. Mas nunca me contraria, nunca me diz, não, Marco Paulo, é melhor não gravar, é melhor assim ou assim. Porque eles sabem que se eu gravo uma música é porque eu gosto dela. Uhum. E quando eu gosto dela, eu próprio sei que também vai o meu género, o público. Uhum. Não há géneros de público, nada. O público que gosta de música, os meus fãs, já estão habituados a que eu lhes dê músicas boas. São grandes clássicos. Clássicos é o maravilhoso coração. Assim, coisas muito complicadas. Não, a minha música cai bem na minha voz e que eles estão habituados a ouvir-me. Por exemplo, Os Dois Amores, porquê é que ele fez tanto sucesso? É uma pergunta que me está a colocar? Estou. Porquê é que Os Dois Amores fez tanto sucesso que era uma música que eu não gostava?
Eu acho que... Pela simplicidade da música. Também. Pela simplicidade do refrão. Sim. Eu tenho 2 amores, que era até as crianças, de tal maneira que brincavam com a letra da música. Eu tenho 2 tratores, exato, que em nada são iguais, não é? Portanto, é pela simplicidade. Sim. Eu, na minha voz, ponho as músicas simples, sim, como elas devem ser, para as pessoas gostarem. Esta música do Zé Cid, a canção da minha vida, é uma música que é muito orlhuda. As pessoas ouvem muito, tinha dito isso há bocado. Sim. E é desse género de música. Por exemplo, eu recebi a Casa Amarela. Isso é que é engraçado. Eu canto o amor, eu posso cantar o amor sem dar a impressão que é uma canção de amor. É uma história de uma casa, ainda por cima amarela. E eu gravei essa música. Dei-lhe uma maneira diferente de cantar, uma orquestração diferente para melhor, porque é essa possibilidade nas versões, nós fazemos ainda melhor do que o original, se puder ser. Sim. Se puder ser. Sem modificar a música, porque não se pode fazer isso. Quer os direitos, quer os autores, quer modificar uma música só com autorização dos autores. E isso tem sido sagrado para mim ao longo da minha vida, como cantor. Eu fui talvez das pessoas que mais versões têm gravado em Portugal. Mas sempre com a certeza de que os autores autorizaram que eu cantasse. No caso do Roberto Carlos, eu canto muita música do Roberto Carlos. Muita, desde a Nossa Senhora até, sei lá, até agora, 1 milhão de amigos que eu gravei. Que já toda a gente sabe, um disco que saiu há um mês atrás, há 1 mês e qualquer coisa. Foi em novembro, sim. E então perdi-me agora. Não, era a questão da simplicidade e do Marco ter um radar já muito apurado para perceber o que é que é. Onde é que eu tenho que chegar? Onde é que tem que chegar? Sim. Vamos avançar e já estamos quase a chegar ao final desta parte da conversa, que é... tem a ver inclusive com o disco novo, o Só Por Ti, Sim. que termina precisamente com a canção que lhe dá título, onde no final a palavra é dita em jeito de sussurro, não é? Só por ti. Exatamente. Só por ti. Só por ti. Precisamente. É assim que o disco acaba. Ok. À capela. À capela. Para cantar uma canção de devoção ao outro, nesse momento em que está a cantar, projeta alguém para se guiar? Tem uma figura? Não. Tenho muitas figuras. Quem é que nunca lhe faltou? Os meus compadres e o meu filhado. Nunca me faltaram. São a constante do seu percurso. Sim. São os que me levam ao hospital, são os que me trazem do hospital, são os que me dão as medicações que eu tenho que tomar para os meus problemas de saúde. São pessoas que se cuidam muito, que se preocupam muito comigo. E tenho um afilhado que hoje tem 30 anos e que eu recebi nos braços com poucas horas de vida. E ele tem sido para mim um grande apoio. Uma criança com 5 anos, como ele, que ia ao hospital e às vezes me via muitas dores, me via, sei lá, não vou te dar agora as palavras do que é que a criança me via. Isso nas primeiras situações oncológicas nos anos 90, sim, não foi? A primeira. A primeira, sim. Que ainda acontece. E uma criança ser muito curiosa por saber o que é que o padrinho tinha. Quando eu fiquei sem cabelo, fiquei careca, ele perguntava muito ao médico que me acompanhava, infelizmente já não está connosco, Dr. Alves da Cunha, porque é que o padrinho não tinha cabelo, e porque é que o padrinho chorava, e porque é que o padrinho sofria. Sofria, quer dizer, ele tinha de outra maneira, mas era a intenção dele, era dizer porque é que o padrinho sofria tanto. Mas ele já não vai cantar. Se ele já achava que eu podia já não cantar, que só me tinham dado 3 meses de vida. E pronto, ele felizmente já tem essa idade, e graças a Deus e a Nossa Senhora de Fátima, que eu sou grande devoto, Nossa Senhora das Candeias, que é a padroeira da minha terra, está agora a ser dia 1 e dia 2 será as festas de Nossa Senhora das Candeias.
me tem apoiado muito. Muito, 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 muito. Minha fé é muito importante na minha vida. Eu estou a passar agora por um problema. Há uma coisa que as pessoas muitas vezes... E ninguém nota que nem no programa, e de certeza absoluta, se eu não dissesse agora ao Luís, não sabia. Não sabia. Não sabia porque... Tenho um problema que eu posso dizer, porque as pessoas sabem, não estou a inventar nada, embora algumas pessoas maldosas pensem que é eu que invento doenças. Eu agora estou com um problema de pulmão. Quer dizer, eu tive um tumor numa mama direita. Isso até é bom que possamos falar nisso. Sim, claro que sim, claro que sim. Os homens precisam de ser alertados para essas coisas. Eu tive um problema do cancro da mama e foi-me retirado. Ano e meio depois apareceu-me agora no pulmão direito. E estou a ser tratado com uma quimioterapia mais leve do que aquela que eu levei ao princípio, quando foi da mama, quando foi o primeiro. O primeiro foi de um testículo. E pronto, e não tem nada que estar no programa, tenho que me divertir. Estou agora aqui a falar porque estamos num local mais intimista, percebe? Não podemos falar no assunto. Há uma coisa que talvez tenha sentido mais das primeiras vezes em que foi confrontado com a doença, e que às vezes não é muito falado, que é, às vezes não, boa parte das vezes os problemas oncológicos a seguir têm situações de depressão por parte das pessoas. As pessoas às vezes sofrem depressão por causa dos problemas oncológicos pelos quais estão a passar. Que é no fundo uma camada ainda superior de problema, não é? É um problema, as pessoas entram em depressão muitas vezes. Isso aconteceu consigo? Não aconteceu? Não. Ou seja, tentou lidar da melhor maneira que conseguiu? Portanto já é o quinto. Sim. Infelizmente já é o quinto problema que eu tenho. Portanto, os homens pensam que é só na próstata, não é? Os testículos devem ser de vez em quando revistos. Que se as pessoas deixarem adiantar muito, a morte pode chegar. Tinha antecedentes na família de doença oncológica? Não, só tinha a minha irmã que faleceu com um peito com um tumor na mama. Que por sinal passou-lhe para o cérebro e foi aí que ela faleceu. E depois também temos este problema da mama, que os homens às vezes também, nós homens temos toda essa coisa da vergonha o que é que eu tenho agora na mão? Isso quem tem são as mulheres, não são os homens. Sim. Mas enganam-se. O problema, um tumor numa mama, se não for tratado a tempo, também é sinal de morte. Vamos terminar de uma forma um bocadinho mais alegre. Que é que eu canto os dois amores. Já pode esticar os braços outra vez. Adoro. que é falar de amor, porque é a mensagem constante ao longo do seu percurso na música. Cantou o amor mais do que tudo. No decorrer de uma longa vida, nunca desconfiou do amor mesmo nos piores momentos? Nunca pensou que se lixe o amor não serve para nada? Quer dizer, episodicamente uma pessoa já teve, às vezes, esses desabafos, não é? Com algum desaire, ou alguma relação que corre mal, ou não sei o quê. Mas... Não. Se me perguntar se já tive assim uma mensagem ternurenta, eu tive. E o amor, mas o amor é o amor é uma palavra. E é algo, sim, mas depois tem um conteúdo. O amor é uma palavra que tem que ser cultivado. Tem que ser bem regado. É como se fosse uma flor. Nós tratamos o amor como se fosse uma flor, não é? Portanto, quer ela, quer o homem. Quer ele. E depois há pessoas que necessitam mesmo ter esse amor. Como eu vivi sempre uma vida muito, muito só, comecei-me a habituar. E depois tinha muita, como é que se diz? Mas começou-se a habituar aqui à solidão? Começou-se isso estava a dizer. Comecei-me a habituar. Começou-se a habituar aqui. Comecei-me a habituar a estar a ser eu próprio, a tratar de mim e a resolver-me e a resolver as minhas coisas. Eu próprio. E depois também tinha milhares de fãs que não queriam que eu casasse, não queriam que eu constituísse família. Mas isso foi durante muito tempo.
Sim, mas o amor é mais do que isso. O amor pode ser um amor de mãe, pode ser um amor de amigo. Sim. Tenho. Amigos, amigas. Mas eu tive um amor tão grande para uma amiga minha, depois zanguei-me com ela, tive medo de lhe falar. Hoje damos bem outra vez. Isso é normal. Às vezes é chato que há pessoas que já com uma certa idade, depois chateiam-se, depois uma delas morre e de repente acabam a vida sem fazerem as pazes. Acho isso bastante triste. Não, eu dou-me bem com todas as minhas amigas. Pronto, ainda bem. Faça isso, não deixe nenhuma ir embora antes de dizer que gosta dela. Não é uma questão de gostar. Eu digo sempre que... Como é que eu costumo dizer às minhas fãs? Eu gosto mais de dizer a palavra amigo. Eu sou muito teu amigo. Do que dizer, eu gosto muito de ti, porque isso pode levar a outro lado. Agora, sou um verdadeiro amigo das minhas fãs. Isso parece que tem aí uma costelazinha do seu pai, apesar de tudo. De quê? De não querer ser assim tão assolapado. Não. Mais controlado. Sim. Não sei, não sou psicanalista nem quero ser, mas... E como já tenho um hábito muito grande da minha vida ser livre, como eu disse no princípio da nossa conversa, eu nasci para ser livre. Quando esta pandemia começou, eu senti-me um bocado preso. E disse, meu Deus, eu não nasci para estar preso, eu nasci para ser livre. E quero continuar a ser uma pessoa livre. Livre de dizer aquilo, desde que até certo ponto não ofenda ninguém, não incomode ninguém, mas eu quero a minha total liberdade. Eu faço aquilo que eu quero, que me apetece, sem dar satisfações a ninguém, não quero. E pronto, olha. Mas acabamos perguntar assim, o Marco Paulo, com tantos problemas que tem tido, é uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz. Sabe porquê? Dizer. Eu há dias entrei no hospital. Não é para estarmos a repetir a mesma coisa. Entrei no hospital e disse, doutora, veja lá bem, as pessoas perguntam-me tudo, Marco Paulo, desejo muita saúde e desejo tudo bom. E diz ele, olha, Marco Paulo, é muito bom enquanto lhe dizem isso. Muitos do que a primeira vez que você esteve aqui na CUF já cá não estão. E eu tenho que ficar grato e agradecido por ainda cá estar. Ainda estar aqui, falar consigo, a falar com os nossos ouvintes que estão em casa, ou no carro, ou a passear. Muitos já foram. E mesmo na minha altura lá, na CUF, primeira vez, já cá não estão. Muitos. E eu quero continuar cá porque gosto muito de viver. Muito bem. Gosto muito da vida. Quero para o ano que volto a convidar para estar aqui. Quero para o ano ter um novo disco. Terei todo o prazer. Sabe, mesmo que algumas pessoas achem que já cá estou há muito tempo, já devia ter de dar um lugar a outro. Nunca é muito tempo. Muito tempo é quando nós morremos. Faz parte da vida. Morremos. E porquê é que eu hei de dar o lugar a outro se nunca ninguém me deu o lugar deles? É ou não é? Nunca me deu o lugar, ninguém me deu o lugar. Eu tive de trabalhar para chegar aqui. Dar o lugar aos mais novos, não sei o que mais. Porquê? Que trabalhem para isso. Ainda quer cá continuar mais uns tempinhos? Não. Olha, eu vou dizer uma coisa que nunca disse a ninguém e que ainda não disse. Eu só disse à minha promotora. Hoje, precisamente. Há coisas que no dia 21 de outubro eu vou dizer pela primeira vez. No concerto, só para elucidar, sim, no concerto do Campo Pequeno. Sagres, não é? Sagres Campo Pequeno. Sagres Campo Pequeno. Eu já cantei no Superboc. Na Superboc Arena do Porto, o pavilhão Rosa Mota, sim. E agora este vai ser no Sagres Campo Pequeno. E nessa altura, se eu achar que eu devo fazer, ainda vou ver o ambiente, vou ver o que é que as coisas vão correndo. Não me diga que no fim vai dizer que foi a última vez. Não posso dizer agora. Porque também ainda não sabe.
não posso dizer Luís. Foram daqueles desabafos que eu tive com a minha promotora, foi precisamente algumas coisas que eu estou pronto para no dia 21 de outubro poder dizer, mas tenho que o dizer primeiro às minhas fãs. Não tenho o direito de ir para uma revista ou para um jornal ou vir aqui à rádio e dizer que é muito sério. É muito sério. Eu vou tocar no coração de milhares de pessoas. Mas vai ser com muita verdade e com muita sinceridade que eu vou dizer. Pode-me custar muito. Pode-me vir a custar muito. Mas é a elas em primeiro lugar que eu vou ter que dizer, não é mais ninguém. Pois cada um faça o seu trabalho. Mas é às minhas fãs, foram aquelas que fizeram a minha carreira, foram aquelas que compraram milhares de discos meus, que vão aos meus concertos, que gritam, sei lá, que quando eu estou doente me mandam imensas coisas, quando eu faço anos repletam a minha casa de flores, uma maneira de me dizerem que estão presentes. São essas a que eu vou dizer em primeira mão, embora publicamente, o que é que vai ser a minha vida a partir daqui. Vamos ver. Marco, vou deixá-lo agora descansar um bocadinho, respirar um bocadinho. Só agora? Só agora. Eu já estou a falar há tanto tempo. Vamos voltar a falar só um bocadinho mais para o final. Abordamos agora um dos temas mais falados nos últimos dias. Depois de um primeiro concerto, veio o segundo e depois de esgotados em 3 dias os bilhetes para a data de 6 de novembro, a Madonna anunciou outro concerto na Altice Arena em Lisboa. É a 7 de novembro e, segundo a promotora Ritmos e Blues, ficamos por aqui. Pronto, haverá estes 2 concertos. Os preços destes bilhetes estão a ser alvo de, comentário, porque começam, quem quiser ver Madonna em pé, na plateia em pé, tem de despender no mínimo 175 euros. Depois há mais à frente outro preço, 250 para quem quiser mesmo ver lá à frente. E depois quem quiser pagar uns pacotes especiais que envolvem uma série de extras, a coisa pode chegar aos 1037 euros para os fãs mais extremosos. Marco Paulo, o Campo Pequeno vai ser mais barato, certamente. Muito mais barato. Muito mais barato. Mas eu sei que portanto, a Madonna vem aqui de tempos a tempos. Eu sou um cantor que estou sempre presente. Ou na televisão, claro, ou na rádio. Estou sempre presente. E se faço este ano para o ano, é que volto novamente a fazer. Sim. Se tivesse 10 anos retirado, podia voltar e cobrar este cachê. Com certeza que as pessoas estavam dispostas podia cobrar esses bilhetes. Ok. Mas eu não. Eu quero estar sempre presente com as pessoas. E que as pessoas sejam... E que os bilhetes... Porque, repare, eu vou para o Campo Pequeno, não vou levar a banda que normalmente me acompanha num concerto que eu possa fazer em qualquer ponto do país com 12 ou 13 elementos. Não, eu vou ter uma orquestra grande. Vou ter, como é que eles dizem que querem que eu chame? São bailarinos, são dançarinos. É? Vou ter muito engraçados. Muito engraçado. Tudo gente muito jovem. Entre os 15, 16, 17, 20 anos. Vou ter essa tal orquestra. Isso tudo tem que ser pago. O Campo Pequeno é pago, os técnicos de som, os técnicos de luzes, vou ter é totalmente diferente do que um espetáculo normal. Mas os mais caros meus são 45 euros. São os mais baratos quase dos da Madonna. É verdade. Mas pronto. Os meus depois vai aos 45, 35, 30... Portanto, toda a gente pode, graças a Deus, ter essa possibilidade, cada um sabe de si, essa possibilidade de ver um concerto meu. Possivelmente poderá ser a continuação, como poderá ser o último, não sei. Falamos agora dos concertos que podemos ver em Portugal nos próximos dias. O canadiano Michael Bublé atua na Altice Arena
em Lisboa nos dias 27 e 28. A 28, os portugueses Polo Norte, de que há pouco falámos aqui com o Marco, têm o Coliseu de Lisboa para si. No mesmo dia, sábado à noite, realiza-se no Porto o Salgado Fest, é nos Maus Hábitos, com atuações de nomes como Todd Trips e Surma. Em português, no Maria Matos, em Lisboa, prossegue o ciclo Conta-me uma Canção, desta vez com Mafalda Veiga e Joana Espadinha lado a lado, é no dia 31. A 2 de fevereiro, Filipe Sampaio apresenta-se no Beleza, em Lisboa. Tão longe, contudo estivemos tão perto do amor que julgamos tão certo. Foi um sonho mais que por mim passou. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Marco Paulo por tão gentilmente Muito obrigado, Luís. ter correspondido ao nosso repto. Foi um convidado muito generoso. Foi um prazer recebê-lo no posto emissor. Eu sou o Luís Guerra, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Como é habitual, terminamos pedindo ao nosso convidado que nos diga ou leia algo do seu agrado. Eu sei que o Marco tem alguma coisa que nos quer dizer para rematar o programa. Luís, em primeiro lugar quero agradecer aos ouvintes que nos estiveram a ouvir nesta humilde e simples entrevista, porque não viemos aqui conversar, assim, com assuntos são muito complicados. Já basta a vida de cada um para se complicar. Mas agradecer-lhe o convite, em meu nome, da minha editora Espacial, à minha produtora, a Paula, que está sempre comigo. E eu vou dizer uma frase que me foi dita por uma minha fã. Uma vez disse-me assim, há pouco tempo disse: posso gostar muito de ti. Posso ser sempre tua fã. Mas até o último dia da minha vida não me vou esquecer. Who had a